Qual é a sua motivação para viver? Por que você vive? Para que você vive? Calma. Eu não quero que você entre numa crise existencial do nada e fique maluco, perdido. Mas eu quero que você analise e reflita de modo profundo. Por que você vive? Para que você vive? Sobre isso que nós iremos falar no vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo, você está no canal The Good News. Eu sou o Gabriel. Eu sou o Davi. E nós falamos sobre teologia, falamos sobre a aplicação das boas novas em nossas vidas e no cotidiano da igreja. Sempre para a glória de Deus e para a edificação do povo de Deus, a igreja. Coisa boa. Coisa linda. E caso você queira fazer parte desse canal, você pode se inscrever aqui embaixo e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais também. Caso você nunca tenha feito, recomendo. Faça, ajude a gente, por favor. Por favor, me ajuda. Ajude a gente. Bom, nossa, eu vou botar uma meta aqui agora, do nada. Eu não sei quando... Quando esse vídeo for postado, eu não sei quantos inscritos a gente vai ter, mas eu acho que vai estar com uns menos de 500 ainda. Eu tenho uma meta pra nós do The Good News. Pra mim, pro Gabriel, pro nosso Paulinho, querido editor. E pra vocês, nossos inscritos. Vamos chegar a 1000 inscritos esse ano, beleza? Compartilha, divulga, curte, comenta, compartilha. Ajuda a gente. E vamos bater essa meta junto. Pra glória de Deus. Pra glória de Deus. Então, voltando àquela pergunta enigmática, aquela pergunta filosófica. E, veja bem, às vezes a gente pode pensar assim, poxa, essa pergunta é uma pergunta filosófica, uma pergunta teológica, eu não tenho nada a ver com isso. Mas, de certo modo, todos nós somos filósofos e todos nós somos teólogos. Filosofia porque ela é o estudo que aborda o conhecimento da existência, dos maiores mistérios do mundo. E o que é a palavra de Deus se não nos dá a resposta dos maiores mistérios e questionamentos do mundo, da humanidade? Sim. E teologia, porque a teologia é o estudo de Deus. Sim. E o Deus cristão se revela através de onde? Isso aqui, ó. Da Bíblia. O Deus cristão se revela através da palavra. Escrita. Maravilhosa. Maravilhosa, perfeito. Então, quando nós estudamos a palavra de Deus, estamos fazendo teologia. Então, todos nós, de certo modo, somos teólogos e filósofos. E o que nos difere é se a teologia é boa ou a teologia é ruim. Se nós lemos a Bíblia de um modo bom, uma boa interpretação, com uma boa hermenêutica, ou se a gente faz uma lambança total, uma sopa de letrinhas, uma confusão. Como tem muita gente fazendo por aí. Medo. De Jesus, você é o centro. Enfim, qual é a sua motivação para viver? Esse é o tema desse vídeo. E o propósito da gente gravar algo assim, da gente pensar por esse lado, é sermos mais intencionais em tudo. Em tudo. Não fazermos as coisas por fazer, não cair na rotina, não desferir golpes ao ar, sem sentido algum. E dedicar tudo ao nosso Senhor. É verdade. Nós temos bebido muito ultimamente da fonte reformada, da fonte dos puritanos. O Gabriel literalmente está com o devocional dos puritanos. Todo dia. Eu tenho bebido muito da fonte de Edwards, que foi um dos últimos puritanos. Então, eles tinham essa devoção, essa vontade de glorificar a Deus acima de tudo e viver para a glória de Deus. E aí a gente fala, ué, Davi, mas não é todo cristão que é assim? Deveria. Mas não é. Mas nós queremos trazer isso pra nossa mente, pra nossa realidade e pra de vocês também. Exatamente. Então, vamos começar com as motivações da cultura e do coração humano. Quais são as motivações de vida? Por que o ser humano vive? E aí você analisa se é por isso que você está vivendo, para isso que você está vivendo, e se esse é o motivo da sua existência, ou se é a glória de Deus. Hoje em dia, nós vivemos em um tipo de cultura que incentiva a produtividade demasiada. Você acordar cedo, você ter uma rotina certinha, cronometrada, ápice de produtividade, menos tempo em redes sociais. Dormir 3 horas por dia só. Oi? Dormir só 3 horas por dia. Dormir 3 horas por dia... os absurdos da vida. E você até se sente mal por não estar produzindo, mas até se você chegar nesse ponto de conseguir gerir bem seu tempo, as suas demandas, as suas responsabilidades, elas são dedicadas a quê? Qual é o motivo por trás disso? E o que a Bíblia diz a respeito disso? Antes nós precisamos ter um pano de fundo, um background, para a gente entender todas as motivações do coração humano. Olha só o que diz em Jeremias 17:9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença são incuráveis. Quem é capaz de compreendê-lo? O coração humano é naturalmente mau por causa do pecado, por causa da depravação total, que tanto já falamos em outros vídeos. Sim.
Nós herdamos essa corruptibilidade de Adão e somos maus por natureza. E olha que interessante, no Antigo Testamento, o coração ele não é só o centro das emoções, como é entendível hoje em dia, no nosso mundo moderno, nosso mundo contemporâneo. Mas na verdade o coração era o centro dos seus pensamentos, as suas crenças profundas e pessoais. O coração é quem você é, lá no íntimo. Então tem que ter essa perspectiva. Quando você lê, o coração é mais enganoso, você é mais enganoso. Seus pensamentos, os meus pensamentos, as nossas crenças. Quem é capaz de compreendê-lo? Somente o Senhor sabe o quão mal nós somos realmente. Então nunca duvide do quão mal você poderia ser. Sim. Até você que cresceu na igreja, até você que cresceu em um lar cristão, as motivações que surgem do fruto do nosso coração, em ausência à palavra de Deus, são malignas e vão nos levar à destruição, seja qual for. Seja qual for. A gente tá cansado de ver pessoas que dedicam a vida à parte profissional, à parte acadêmica e se perdem e acabam sozinhas, acabam frustradas. Todo mundo já ouviu a frase, o anseio de ter e o tédio de possuir. Nossa, então você rala pra conquistar algo, dedica a sua vida, a sua motivação em chegar ali, e quando você chega, você sente o vazio. Foi quando o Jairo... Tô brincando, parei. Paulinho, coloca o meme aí do Jairo. Coloca o meme, por favor. Foi quando o Jairo finalmente entendeu. O universo não se importa comigo. Ninguém se importa se eu vivo ou morro, nem mesmo o meu pai. Em outras palavras, minha vida não tem sentido. Por favor. Então vamos passar para vocês 3 pontos de que geralmente são as motivações e o propósito do coração humano. Primeiro ponto é a busca por felicidade e prazer, o tal do hedonismo. O que é hedonismo? É aquela filosofia de o bem supremo é o prazer. E aí a pessoa tem que buscar a maximização do prazer e a minimização da dor e da perda. Fala se não é assim que nós muitas vezes temos vivido, buscando prazer cada vez mais, dopaminas e prazeres rápidos. Sim, em doses fragmentadas ao longo do nosso dia. Então até a maneira que a gente às vezes estuda tem que ser a maneira mais fácil, a menos cansativa, a maneira como a gente estuda a palavra muitas vezes, não uma maneira comprometida, onde vai quebrar o seu eu, te trazer aquele desconforto que transforma. Tá bom? Desconforto transforma. Mas nós buscamos o prazer pessoal. Exatamente. Antropocêntrico dentro da palavra. Dentro da palavra. Até a nossa maneira de ler a Bíblia é buscando o prazer, é buscando... Por isso a teologia é importante. A teologia, principalmente a sistemática, ela vai sistematizar alguns processos na qual você deve ser confrontado para parecer mais com Cristo. Olha que legal. Então você não depende do seu próprio entendimento para estudar a palavra. Não depende do quão enganoso o seu coração é para entender o que Deus está falando. Olha só que interessante, a gente encontra em Lucas 12, 19 e 20. No entanto, direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Isso é a pessoa, o ser humano. Esta noite lhe pedirão a sua alma, e o que você preparou para quem será. Na Bíblia, louca não é aquela pessoa surtada ou de pouca inteligência, mas é aquele que desonra e desobedece a Deus. Para a Bíblia, esse é louco. Aquele que desonra e desobedece a Deus é louco. Olha que curioso. Essa pessoa, dessa passagem de Lucas, dessa parábola, né, a parábola do rico insensato, ele falou, mano, eu vou descansar, comer, beber e se alegrar. O que é isso senão a busca do prazer? E aí Jesus fala, louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. E o que você preparou? É isso que ele preparou, a busca pelo prazer, a busca pela antropocidade do seu ser. Nós temos o nosso segundo ponto, que muitas vezes é a motivação das pessoas, que é o sucesso e a realização pessoal. Então, como eu falei, a nossa cultura colabora uma rotina de produtividade em que você tem que se entregar completamente àquilo, e muitas vezes você não se entrega ao reino, você não se entrega a obedecer os mandamentos bíblicos, e sim a produzir e ser produtivo e estudar excessivamente, e cumprir as suas horinhas do Duolingo. Não é errado fazer Duolingo, mas ele ficou mais importante que o seu período de devocional. Você fica mais preocupado em manter a sua frequência no aplicativo do que em ler a Bíblia. E de que vale você conquistar coisas nesse mundo se o Senhor não te acompanha, se você não conquistou para a honra e glória dele? É curioso que a nossa cultura, nesse sentido, nos incentiva a esse sucesso e essa realização pessoal desde que a gente é criança. Você certamente já ouviu a frase, você precisa ser alguém. Como se uma realização profissional e pessoal nos tornasse alguém. O que nos torna alguém é Cristo nos tornando filhos de Deus, imputando sobre nós a sua justiça e a sua santificação. Então, deve estar surgindo a dúvida para vocês agora. É errado eu estudar?
Claro que não. É errado eu ir atrás de emprego? É errado eu me qualificar? Definitivamente não. Mas ao longo do vídeo vocês vão entender melhor aonde essas coisas se encaixam na vida de um cristão. Isso só não pode ser o motivo principal da sua vida. Vamos lá. E como base, nós temos o versículo em Mateus 16, 26. Pois, que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou, o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Mateus 16, 26. Então, a vida eterna é um dom gratuito de Deus. Mas no contexto dessa passagem, tá lembrando as pessoas de que custa. Você vai ter que entregar a sua vida. A gente pode usar também como referência Jesus dizendo: cada um tome a sua cruz e venha. Vai custar algo do seu tempo, da sua vida, o comprometimento, dedicar ao reino. O nosso terceiro ponto aqui é a aprovação dos outros e reconhecimento como motor, como motivo da nossa vida. E observe se não é assim. A gente muitas vezes não busca as coisas para os outros ficarem impressionados, para a gente ser aceito socialmente, para a gente ser engrandecido socialmente. Vê se não é assim desde criança. Se a gente não faz isso, a nossa natureza pecaminosa não nos leva a fazer isso. E a gente vai perpetuando isso pelo resto das nossas vidas. Que interessante, né? Olha só o que é dito em João 12:43. Pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Nesse contexto, muitas pessoas estavam crendo em Jesus, mas de modo superficial, por causa da vontade de ter a aprovação dos homens. Nesse contexto dos fariseus, e aí não depositaram uma fé verdadeira, uma fé salvífica nele, sabe? Então, olha que perigo a gente viver buscando a aprovação das pessoas, a aprovação social, a aprovação do mundo e deixar Deus em segundo, terceiro, quarto, quinto plano, como essas pessoas fizeram. Creram em Jesus, mas de modo superficial, porque preferiam a aprovação das pessoas. Então agora vamos entrar na motivação bíblica para viver. O que a Bíblia fala de qual deve ser a nossa motivação, o nosso motor, o nosso propósito, o nosso motivo, para quê, por quê? E é óbvio que a gente ia citar 1 Coríntios 10:31. Assim, quer vocês comam, bebam, ou façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. E esse tudo envolve todas as suas ações terem coerência com a palavra. Você fazer com excelência, você fazer um bom trabalho, você honrar os seus pais, você manter um ambiente limpo, tudo que você for fazer, dedicar ao Senhor. Entenda, se você é um funcionário, você está servindo alguém, a sua função ali, você vai prestar contas a alguém, então você fazer aquilo com o melhor que você pode. Você é um estudante, então você vai se dedicar, ser atencioso com seus professores, escutá-los, honrá-los. Você não vai aceitar cola porque o nosso Deus não é conivente com trapaça, você não vai passar a cola. Aí vocês falam: Gabriel, você tá falando isso porque você não tá em época de prova. Mas entenda, isso é manifestar a glória de Deus em tudo que você fizer. Agir com coerência às Escrituras. O objetivo supremo da existência humana é glorificar a Deus. Todas as nossas atitudes, todas as nossas ações, pensamentos, sentimentos, motivações devem ser para a glória de Deus. O Catecismo de Westminster diz: o fim principal do ser humano é glorificá-lo e gozá-lo dele para sempre. Ter prazer nisso, viver continuamente tendo prazer em agradar o seu Deus e que as suas ações evidenciem a glória dele. O segundo ponto é amar e obedecer a Deus. Então nós temos que viver para amar e obedecer a Deus. Essas duas coisas estão juntas, porque olha o que diz 1 João 5:3. Porque nisso consiste o amor a Deus, obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Coisa interessante, ao mesmo tempo que os mandamentos de Deus são exigentes, eles não são pesados para os cristãos, porque o Espírito Santo que há em nós nos capacita a fazê-los. Sim. Porque o novo convertido, o regenerado ou convertido, que tem um coração transformado e mudado, ele tem prazer e se alegra em agradar a Deus. E a Bíblia é muito interessante, eu fico vendo isso. Tudo que o Senhor nos exige, eles não dão a capacidade de cumprir. Então, nós temos que nos arrepender. Lembra a pregação de Jesus, de João Batista? Arrependam-se, pois está chegando o reino dos céus. Quem que nos convence do pecado? Para que a gente chegue ao arrependimento? Não é o Espírito Santo? É o Espírito Santo. Aquilo que o Senhor exige de nós, eles nos dão a capacidade para conseguir também. Glória seja a Deus por isso. Então nós temos que amar e obedecer a Deus, obedecer os mandamentos e ter prazer nisso, desfrutar disso. Existe uma grande clamorização em ser a melhor versão de nós mesmos. Por favor, não. Por favor, não queira isso. Não queira ser a melhor versão de você mesmo, porque essa versão ainda é caída e ainda é pecadora. Queira ser a imagem e semelhança de Jesus Cristo, que é a imagem perfeita e a semelhança perfeita do Deus, o Criador. Então, em Romanos 8:29 diz: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, o nosso foco de produtividade, de obediência, de amabilidade, de servidão deve ser Jesus Cristo, sempre. Nossa motivação deve ser a santificação e a semelhança de Jesus Cristo. Exatamente. Ele é o alvo. O caminho que ele trilhou foi o exemplo para que nós pudéssemos seguir os seus passos.
e assim sermos mini-cristos, cristãos. Cristãos de fato. O quarto ponto é viver para o reino de Deus e não para este mundo. Queridos, nossa pátria não está aqui, mas no céu. Tudo que nós conquistarmos aqui, por mais que seja válido, a gente ter uma vida confortável, boa aqui nessa terra, mas tudo que a gente conquistar aqui vai ficar aqui. Mas as coisas do céu, o reino do céu é para sempre, é eterno. Então, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Mateus 6,33. Todas essas coisas lhe serão acrescentadas são as necessidades. O Senhor vai prover as necessidades para nós. Tem uma tradução, uma interpretação, na verdade, muito legal desse texto, que um dia a gente traz para vocês, tá? Mas como a gente não vai entrar porque vai consumir muito tempo, outro vídeo para isso. Então nós temos que ter compromisso total com o reino de Deus. Sim. Com o reino do Senhor Jesus Cristo. Avançar o reino de Deus. Como? Evangelizando, pregando, servir, edificar o reino de Deus. Nós devemos viver com este propósito. E enfim, o último ponto, amar e servir ao próximo. Esvaziar de si mesmo. Ter uma vida de dedicação ao próximo. Isso é, honrar o seu irmão, discipulá-lo, servi-lo, aconselhá-lo, suportar... principalmente suportar, servir os outros. Você vai estar glorificando a Deus por meio da sua obediência. E você vai estar dando um sentido pro cristianismo que existe em você. Porque não existe cristianismo sem o outro. Não existe. João 3:34-35 diz: Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Aqui não é um novo mandamento no pleno sentido da palavra, mas uma nova forma de enxergar aquele antigo mandamento de Levíticos: ame o próximo como a si mesmo. Só que dessa vez Jesus nos mostra como devemos amar, que é na forma que ele amou, que é a forma perfeita. Por isso ele diz: um novo mandamento vos dou, ame os outros como eu vos amei. Então nós temos que ter como propósito de vida amar os outros como o Senhor Jesus nos amou. Que amor é esse? Esse amor sacrificial, que se entrega, que se humilha, que nega a si mesmo em favor e em benefício do próprio. Que gasta tempo, paga o preço em pessoas. É isso. É isso. Então, para concluir, eu vou fazer a pergunta de novo. Qual tem sido a sua motivação para viver? Faça o contraste com o que as escrituras falam que deve ser a nossa motivação e com a sua vida atualmente. E se você tem vivido de modo contrário às escrituras, eu te convido a, juntamente com nós, após esse vídeo, pedir perdão para Deus, se arrependendo genuinamente dos seus pecados e começando a viver uma nova vida de santidade para a glória de Deus. Para a glória de Deus, sempre. Sempre. Então é isso, né, Gabriel? Isso, esse foi o vídeo. Espero que tenha fixado em sua mente qual deve ser o propósito e a motivação principal da sua vida. E que Deus seja contigo e te abençoe. Que o Senhor seja glorificado em tudo na sua vida. Até o próximo vídeo e falou! Falou!